povo! Como estão? E aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, né? Apesar da quarentena, a gente precisa se cuidar, precisamos estar cientes da nossa responsabilidade, e aí por isso a gente precisa estudar, né? E é para isso que nós estamos aqui. Então, queria dizer que é um prazer estarmos aqui no nosso encontro, no nosso conteúdo online, onde a gente vai trocar uma ideia, conversar, estudar, né? Precisamos entender que esse momento é necessário, mas que a gente não pode deixar de lado o nosso compromisso com o nosso curso, né? E é por isso que nós estamos aqui. Vocês daí, eu daqui, mas a saudade é grande demais. Mas mesmo assim, a gente segue firme na tentativa de levar o melhor para vocês, tá? E aí, nesse nosso encontro de hoje, nós vamos conversar sobre um tema muito importante. Vamos lá ver comigo? Então, vem comigo para que a gente vê direitinho o nosso conteúdo, para que a gente não se perca. Quero vocês acompanhando. Abra o material, vai lá, pega agora o material para a gente começar esse nosso conteúdo. Vamos lá? Vem comigo! Então, olha só que bacana que a gente vai trabalhar hoje. Hoje nós vamos falar sobre a doença de Parkinson, certo? Onde é que eu encontro, professor, esse material? Onde é que está lá no meu material? Então, nós vamos encontrar tudo sobre essa doença lá no capítulo 16, certo? A partir da página 68. Então, se você não está com seu material ainda, esse é o momento de ir lá pegar, tá bom? Porque a gente vai precisar dele. Vai precisar que vocês deem uma olhada, tá? Deem uma lida para que venha para esse conteúdo já tendo uma noção prévia do que a gente vai trabalhar, certo? Então, hoje é a doença de Parkinson. Sejam muito, muito bem-vindos. Vamos aproveitar da melhor forma esse momento aqui, tá? Corre lá, pega seu material. Tô esperando, hein? Vai lá! E aí eu começo com uma pergunta muito pertinente, certo? Que a gente precisa saber responder após esse vídeo. Todo tremor, professora, né? Todo paciente que eu vi com algum tremor, esse paciente, ele tem Parkinson? E aí, o que é que vocês acham? Me digam aí. Gente, nem todo tremor, ele é Parkinson, certo? A doença de Parkinson, ela realmente se caracteriza por um tremor, né? O paciente, ele tem uma dificuldade de pegar objetos, de ter um tremor, mas já de antemão, vamos responder essa pergunta. Nem todo tremor é Parkinson, existem outras doenças, existe o tremor essencial, né? A própria velhice pode desencadear um tremor. Então, nem todo paciente que tem um tremor tem Parkinson, tá? Vamos entender então a doença? Vamos lá. Então, qual é a definição, tá? Parkinson é uma doença progressiva que atinge o nosso sistema neurológico, tá? Um sistema muito importante para o nosso corpo e que afeta principalmente o cérebro, né? Nosso sistema nervoso, nosso sistema neurológico é composto por vários órgãos, mas o que é mais atingido na doença é o cérebro. E aí, o que é que acontece nesse paciente? Esse paciente, ele começa a apresentar prejuízo na coordenação motora. O que é a coordenação motora, professora? A coordenação motora, gente, é o artifício que a gente utiliza para segurar algum objeto, é um artifício que a gente utiliza para escrever, para pegar uma xícara. Então, essa coordenação motora, esses movimentos finos, eles começam a ser perdidos no paciente com Parkinson, tá? Isso é derivado de um tremor. Então, a doença, ela provoca o tremor e, com isso, o paciente começa a ter dificuldade de executar esses movimentos finos. Então, ele tem dificuldades para fazer esses movimentos, como escrever, segurar alguma xícara, algum objeto, e depois ele começa a ter mais ainda debilitações, né? Ele começa a ter mais dificuldade, não só para pegar objetos, para fazer movimentos finos, mas para caminhar, por exemplo, para se movimentar. Então, é aquele paciente que, num estágio mais avançado da doença, ele tem dificuldade, ele precisa de alguém ali de lado direto para ajudar ele a andar. Então, é muito importante que a gente saiba que essa é uma doença progressiva e que ela pode chegar a esse ponto, certo? E aí, o que é que acontece? Trouxe aqui essa foto bem legal, bem interessante, para a gente falar um pouquinho sobre uma substância chamada de dopamina. Isso mesmo, se você nunca ouviu falar, vamos aprender sobre ela agora, tá? A dopamina é um neurotransmissor. O que é isso, professora? Neurotransmissor, o nome já está dizendo. Neuro
transmite, né? De transmissor. Então, é uma substância que faz a transmissão de informações de um neurônio para outro. O paciente que tem uma doença neurodegenerativa como o Parkinson, né? O Parkinson ele vai atingir exatamente essa conexão entre um neurônio e outro pela deficiência de dopamina. Então, esse paciente ele tem deficiência da dopamina. A dopamina, ela some lá do sistema nervoso do indivíduo. E o que é que essa dopamina faz? Ela leva a informação de um neurônio ao outro para que o paciente execute um movimento. Então, na hora que a gente vai executar um movimento, um neurônio tem que cochichar lá para o outro. Ei, faça tal função aí. E quem transmite esse fuxico, vamos dizer assim, né? Quem transmite essa informação é justamente essa junção de dois neurônios que é facilitada pela dopamina. Então, sem a dopamina, esse encontro, ele fica dificultado. E aí, o paciente que tem Parkinson, ele vai ter dificuldade exatamente nisso, certo? Então, lembrem-se, a característica da doença de Parkinson é a ausência de dopamina, deficiência de dopamina. Com isso, um neurônio não consegue mandar informação direto para o outro. E que neurônios são atingidos? Principalmente os neurônios que executam movimentos voluntários, movimentos que a gente vai executar lá, pegar uma xícara, escrever, e esse paciente ele não vai conseguir fazer isso porque ele está com deficiência dessa substância, certo? Então, lembra aí da definição da doença, deficiência da dopamina. Então, a gente pode ver lá em cima, ó, todas essas bolinhas verdes que a gente tá vendo representam a dopamina. Então, lá em cima, nessa primeira parte aí, encontro de dois neurônios cheios de bolinhas. Então, tem muita dopamina. Então, a informação vai passar, o indivíduo vai conseguir fazer o movimento. Já no de baixo, não. O paciente ele tem pouca dopamina, ó, não tem quase nenhuma bolinha aí. E aí, vocês estão vendo que tem um encontro, mas a informação não é passada de maneira correta. E aí, consequentemente, o paciente não consegue executar o movimento. Ok, galerinha? Vamos para o próximo tópico. Vamos lá. E aí, quais são os sintomas, né? Como é que eu vou perceber esse paciente? Então, nós temos os sintomas do mal de Parkinson, que são associados à movimentação, tá? Mas nós vamos ver que tem sintomas sistêmicos também. Então, a movimentação. Então, começa com a lentidão dos movimentos. O paciente sofre de bradicinesia, que nada mais é do que a lentidão nesses movimentos, de instabilidade postural. Ele não consegue, né, ter uma fixação do tronco, ele não consegue se movimentar direito. E o tremor e desequilíbrio, que são as principais características, certo? Além disso, esse paciente pode apresentar uma rigidez muscular, então a musculatura pode ficar mais rígida, e essa rigidez é que faz ele ter dificuldade de andar, por exemplo, né? Se tá rígido o músculo, ele não consegue se movimentar. Então, lembrem-se disso, principais sintomas: tremor, desequilíbrio, a bradicinesia, que são a lentidão nos movimentos, e a instabilidade postural, geralmente causada por essa rigidez. Sintomas gerais, tá? Não vamos detalhar muito, mas é importante saber que o Parkinson pode causar, por exemplo, depressão, insônia, perda de peso, né? Pode causar uma hipotensão, uma queda de pressão, pode causar prisão de ventre, pode ter retenção de líquido lá nos pés, né? Alguma dificuldade para urinar, para falar. É muito comum, depois da evolução, o paciente também ter dificuldade na fala, salivando excessivamente, né? Dificuldade para deglutir, ter dificuldade para fazer o fechamento da pálpebra, né? Então, ele tem dificuldade na movimentação do olho também. Então, são vários sintomas sistêmicos. Claro que o que vai chamar a atenção é o tremor, mas junto com o tremor vem todos esses outros sintomas associados. E é importante que nós, como cuidadores, conhecemos, né? Nós precisamos conhecer, que a gente conheça esses sintomas gerais, ok? Sintomas psicológicos, eu já falei de alguns, mas é muito importante a gente saber que o Parkinson ele pode levar a depressão, ansiedade, demência. Falei no nosso outro encontro que é muito comum o paciente com Parkinson ter também quadro de demência, né? Dificuldade de deglutição, alterações no sono, né? Ter algum problema para sentir cheiro, não reconhecer mais cheiros, que também tá ligado a um pouco da demência. Então, começa a ter todo esse prejuízo cognitivo.
E aí vai progredindo, a doença ela vai progredindo. Então ela começa com a incapacidade, alguma dificuldade de executar o movimento, tremor, mas ela pode evoluir para uma paralisia, né? O paciente ficar todo rígido, a musculatura rígida, não conseguir andar direito, não conseguir fazer movimentos. Pode evoluir com certeza para quedas, desequilíbrios, é muita consequência disso. A discinesia, que é a dificuldade de executar os movimentos, a demência, como a gente já falou, e até a alucinações, tá? Então, ela pode chegar ao ponto do paciente ficar realmente tendo quadros alucinativos e a gente não saber o que é, o porquê, a gente vai atrás das alucinações e tem a ver com o Parkinson, né? Um paciente que já tem um quadro de Parkinson começa a ter alucinações, demência e quando a gente procura saber, ó, estão totalmente associados, tá? Como é que a gente trata? A gente trata com medicação, certo? Esse paciente vai precisar usar a medicação. Existe a levodopa, que é a linha de frente do cuidado. A gente só tem que ter um cuidado. Atenção aí, cuidadores, anotem aí no papelzinho cuidados que a gente tem que ter com esse paciente que usa a levodopa, tá? Essa é uma medicação que faz interação com proteínas. Então, se o paciente fez uma alimentação rica em carnes, quando eu digo carnes, não é só a carne vermelha, né? É o que tiver de origem animal, que tiver proteína. Então, peixe, frango, a própria carne vermelha, mas também a alimentação muito rica em ovo. A gente sabe que o ovo tem proteína, derivados de leite. A gente tem que dar uma pausa, né? Não pode dar junto com essa refeição. Então, tem que passar 1 hora. Então, se ele almoçou agora, espera dar depois de 1 hora essa medicação, certo? Porque ela pode interagir com esse alimento. Então, a gente nunca dá a medicação do paciente que tem Parkinson junto com as refeições. Tem que espaçar. Notem isso, viu? Ficha aí que isso é importante. Além disso, o paciente ele pode ter o recurso da fisioterapia, da fono, né? Muito importante para ajudar ele a falar, se articular melhor. Terapia ocupacional para ajudar ele nesse quadro, né? Que vai chegar com tremor. Então, ele aprender, fazer adaptações, né? A gente sempre vê o paciente com Parkinson, aquelas adaptações que a gente faz, bota a colher em volta da mão toda, né? Não só para ele segurar com os dedos, para ele é mais fácil comer com esse apoio. Então, tem várias adaptações que a TO, que é a terapia ocupacional, ela ajuda, certo? Tem a terapia psicoterapêutica, que é muito importante também, né? Então, é importante a gente ter auxílio da psicologia, da psicoterapia, para esse paciente saber como enfrentar, certo? Além disso, tem um tratamento de longa duração, que aí não vai depender apenas do paciente. Nós, como cuidadores, temos papel importantíssimo no acompanhamento desse paciente. A família tem que estar presente, né? Um médico neurologista para auxiliar, para acompanhar a evolução, para saber como esse paciente está evoluindo, se a medicação está fazendo efeito, se não está. Então, o principal objetivo, né, desse tratamento de longa duração é a qualidade de vida do paciente, de elevar a autoestima dele, de fazer com que ele se sinta seguro para executar suas atividades diárias, né? Porque a gente sabe que vai ter essa perca progressiva, que pode chegar a uma demência, e a gente tem que preparar esse paciente. Então, nós, como cuidadores, estamos lá na linha de frente, até botei o círculozinho maior do cuidador, tá? Pra gente saber que é nós que vamos fazer esse elo entre o paciente, entre a família e a equipe médica e as outras especialidades para levar para esse paciente sermos o porta-voz dele, né? Levar para ele o melhor que a gente pode oferecer. Então, não esqueçam disso, tá? Nós estamos lá responsáveis por dar essa qualidade de vida e elevar a autoestima desse paciente que muitas vezes é debilitada. Dicas importantes, né? É importante que esse paciente ele tenha uma moradia adequada para as limitações físicas, então adaptar a casa, adaptar os talheres, adaptar tudo que a gente puder. Como tá aí no próximo tópico, a alimentação. Então, além da gente se enquadrar na alimentação de acordo com a necessidade do paciente, também adaptar os objetos que esse paciente vai usar. Colher, garfo, copo, né? Fazer apoios para que ele consiga movimentar de maneira melhor. Cuidados com a higiene pessoal, que isso a gente tem que fazer em todos os pacientes, né? Incentivar a atividade, gente. Não é porque esse paciente tem um tremor, tem uma rigidez, que ele não vai poder se movimentar. Pelo contrário, a movimentação ela vai auxiliar no tratamento. Então, a gente tem que incentivar esse paciente a fazer movimento, certo? Ele não pode ficar parado nunca. E promover o apoio emocional, né? Como eu sempre digo, nós somos
essa pessoa na vida deles, né? O cuidador, geralmente, ele também está lá junto com o paciente, cuidando, amparando esse lado emocional. Não é só apenas a parte física, tá? Então, é isso que nós tínhamos para ver hoje no nosso conteúdo. Lembrem como a gente fez lá no nosso último encontro, que eu enviei para vocês exercício de fixação desse encontro, desse conteúdo. A gente também vai ter exercício de fixação. As meninas do CRA vão estar enviando para vocês. Não esqueçam de fazer e retornar para a gente, tá? É muito importante esse elo entre nós, tá? Então não esqueçam, gente. Não deixa para depois, tá? Faz logo, vê o material e já nos envia. E no nosso próximo encontro, nós vamos falar um pouquinho sobre convulsão, sobre desmaio e sobre engasgo. Olha só, temas importantíssimos. Estou esperando vocês aqui, certo? Então não deixem de estar conosco, tá bom? Era isto, certo? Queria dizer que eu estou novamente com saudades. Eu fico aqui querendo abraçar, pegar vocês, tá? Mas não deixem de fazer nossos compromissos, certo? Lembrem-se que esse é um momento necessário, mas que é necessário a gente fazer nosso papel em casa. Beijão pra vocês, até nosso próximo encontro. Estudem, meu povo!